Muito bem, agora que está sendo gravado oficialmente, desejo a todos uma boa noite. Nossa reunião de quinta-feira do grupo de pesquisa, né? Semana sim, semana não. A professora Ana está com um evento que ela está tocando hoje, então ela justificou ali no grupo de WhatsApp nosso, né? Que ela não estará presente, ela não poderá entrar. Então eu quero aproveitar que eu fiz, fora a semana passada, na anterior, eu fiz uma fala sobre como ler livros. Eu queria ampliar um pouquinho essa reflexão agora para como ler artigos científicos. Evidentemente que tudo que eu falei sobre a leitura de livros também é válido para a leitura de artigos científicos, mas o formato que eu abordei ali foi mais o formato do livro, a estrutura do livro, capítulos, capa contra capa, enfim, né? Toda aquela estrutura de livro. Agora eu queria focar um pouquinho mais em alguns macetes, algumas dicas para a leitura de artigos científicos, porque vocês têm que ler na graduação para fazer o TCC, vocês terão que ler livros, mas é mais pedido que vocês leiam também artigos científicos. Vamos lembrar que a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, ela se dá principalmente por artigos científicos. Porque o livro é um formato mais caro, né? O livro tem um custo mais elevado para ser produzido, o preço dele é mais caro também, e o livro fica mais desatualizado, vamos dizer assim, né? Tipo, se você pega um livro, sei lá, de 10 anos atrás, né? Muita coisa pode ter mudado no cenário científico mundial. Então, os artigos científicos têm essa vantagem, eles são ágeis, né? Porque você publica online, enfim, não precisa nem ter uma publicação em papel. As publicações ocorrem com muita frequência, assim. Então, a gente busca primeiro os artigos científicos e complementa com livros. Alguns livros são clássicos, né? Mesmo, enfim, com a passagem do tempo, eles continuam atuais. Mas os artigos científicos, geralmente, a gente pega os últimos 3 anos, os últimos 5 anos, por exemplo, a gente faz uma varredura para ficar num formato contemplando, vamos dizer assim, o que tem de mais atual naquele campo, naquela área, cientificamente. Então, eu preparei uma fala aqui para vocês, depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint no grupo ali para vocês. Então, não se preocupem de anotar nem nada, que isso aqui estará disponível. Essa minha exposição, ela está um pouco mais carregada de texto, que eu não usei mapa conceitual como usei na minha exposição anterior. Então, usei mais texto, né? Pensando que vocês podem usar isso como um referencial mesmo, para ler os artigos científicos, dicas como escolher. Eu vou propor duas leituras, né? Uma leitura rápida e uma leitura mais devagar, mais lenta, mais aprofundada, né? Como eu fiz também com os livros em cima daquele trabalho do Mortimer Adler, a minha exposição anterior. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, para que vocês possam acompanhar essa exposição. Estão conseguindo ver aqui? Sim. Muito bem. Então, se tiver alguém pedindo para entrar, Flávia ou Enoque, por gentileza, vocês aceitem ali no lobby, porque quando eu estou com a tela cheia aqui, eu não consigo ver, enfim, não tenho acesso ao que se passa no chat ou pedidos de acesso. Aí vocês conseguem aceitar as pessoas. Então, tá aqui, ó, como ler um artigo científico. Tem várias formas aqui, eu vou dar algumas dicas só, que eu uso geralmente com os meus alunos na graduação, pensando sempre no TCC, né? Mas é evidente que isso aqui pode ser depois pensado para um mestrado, para um doutorado, né? Porque a leitura não muda muito, o que vai mudar é um pouco mais a profundidade do trabalho. Então, alguns livros, né, algumas referências para quem depois quiser aprofundar. No final dessa apresentação tem também
mais um referencial bibliográfico, mas esses livros aqui são livros que eu consultei que tem disponíveis. Como ler artigos científicos, né? Esse aqui é mais voltado, esse primeiro aqui é mais voltado para a área médica que tem bastante trabalho sobre a produção de ler e escrever artigos científicos, né? Esse está na quinta edição já, Fundamentos da Medicina Baseada em Evidências. Esse segundo, Como Ler Artigos Científicos, né? É um trabalho também interessante, né? Tem disponível para comprar tanto no livro físico quanto o PDF dele, né? E o outro, Como Escrever Artigos Científicos, esse terceiro, porque também é interessante, vocês têm que produzir. Isso a gente está abordando, na verdade, no grupo de pesquisa Como Escrever, né? Mas também, evidentemente, tem toda uma reflexão aí voltada para essa área específica, né? Seja a leitura, seja a escrita científica, né? E o quarto e último ali, do Maurício Gomes Pereira, artigos científicos, né? Como redigir, publicar e avaliar. Esse aqui já tem um foco, né? Sobre a redação, a publicação e a avaliação do artigo científico, né? Às vezes a gente atua em bancas para avaliar se o determinado artigo deve ser publicado num periódico XYZ, né? Então a gente tem que também saber fazer a avaliação dos artigos. O que eu pensei aqui para abordar com vocês, né? É uma breve introdução e depois por que ler, decidindo o que ler, a leitura diagonal, que é essa leitura rápida que eu falei para vocês, a leitura profunda, que é a leitura lenta e detalhada, né? Que vem depois da leitura diagonal, da leitura rápida, que na leitura rápida você já elimina alguns materiais que de repente não têm relevância para a tua temática, para o teu trabalho. Tomando nota, né? Enfim, anotar é sempre importante. Eu não pego um texto para ler, um livro para ler, sem uma lapiseira. Estou sempre com a lapiseira na mão, sempre anotando, sempre tomando notas, porque depois isso me ajuda, enfim, né, a montar a minha percepção geral sobre aquilo que eu estou lendo. Resumindo, também é importante, né, para quem vai escrever um TCC ou um artigo científico de uma forma geral. Um ponto importante é a revisão bibliográfica, né? E na revisão bibliográfica você tem que resumir determinadas pesquisas, você tem que ter uma capacidade de síntese boa, né? E síntese, quando eu digo, prestem bem atenção, é você eliminar o que não é importante. Não adianta eu resumir um trabalho e jogar fora a criança, como se diz, né? Na pedagogia tem uma máxima que diz: quando você vai dar banho na criança, você tem que jogar fora depois a água e não a criança. Então, nesse sentido, você joga fora o que não é essencial. Quando você resume um trabalho, você joga fora, você elimina o que não é essencial. Mas para isso, você tem que entender o que é essencial num trabalho. Por isso que o resumo resumir é sempre uma arte, né? Sempre algo assim que não é fácil de fazer, né? Porque, primeiro, pressupõe uma compreensão, uma boa compreensão daquilo que foi lido. E algumas dicas adicionais que eu quero trabalhar. Então, como introdução, eu coloquei aqui, né, que os estudantes universitários, né, no caso vocês, né, têm sempre algo em comum, né? A leitura de artigos científicos. Não importa a disciplina que vocês estão, sempre tem algum professor pedindo para ler um artigo, um capítulo de um livro, enfim, né? Sempre algum trabalho acadêmico, algum trabalho científico, né? Pensando no TCC, né? Vocês todos vão ter que fazer um TCC, e o nosso foco aqui no grupo de pesquisa, na produção acadêmica, científica de vocês, para o grupo, seria em cima do TCC, né? Pensem o TCC como uma mini dissertação, né? A dissertação é a produção que vocês fazem no mestrado, na pós-graduação. E a tese se chama a tua produção no doutorado, né? A tese é cobrado sempre uma originalidade no trabalho. Já a dissertação de mestrado não é um pré-requisito isso. Então é muito semelhante, se você vai produzir um TCC, se vai produzir uma dissertação de mestrado ou doutorado, né? O trabalho do aluno de leitura científica é sempre semelhante, né? O que muda bastante, né, é a quantidade de tempo que você dedica, né? Pro TCC são alguns meses, né? Para o mestrado, 2 anos, geralmente 2 anos.
para o doutorado, 4 anos ou às vezes 5 anos, né? Então, isso envolve uma profundidade, naturalmente, uma profundidade maior de pesquisa. Isso vai exigir do aluno uma reflexão maior. Então, 2 slides aqui sobre por que ler, né? Antes de iniciar a leitura de um artigo, pense em por que você vai fazer a leitura. Por que você está fazendo essa leitura, né? Enfim, né? Você tem já um tema, provavelmente, você tem um problema a ser resolvido, você já definiu o tema, já definiu o problema, objetivos, né? Então, quando você vai ler, quando você seleciona os artigos que você vai ler, você já tem essas perguntas previamente estipuladas, né? O que que você quer obter, naturalmente, com essa leitura, né? Suas necessidades determinam como você vai lê-lo, né? Se for um trabalho só para você tomar conhecimento de alguma pesquisa científica, alguma área, você vai fazer um tipo de leitura. Se é um texto científico que você vai usar para o teu TCC, exige já um outro tipo de leitura. É uma leitura mais detalhada. Então, se você precisa somente de uma visão geral, uma breve leitura, uma breve lida, pode ser o suficiente, né? De repente, até a introdução, o próprio resumo mesmo, pode te dizer se aquilo ali já te dá uma visão geral sobre o que você está lendo, né? A gente viu isso também na minha palestra sobre como ler livros. Se você vai apresentar o artigo para outros, você vai precisar se aprofundar, duvidar dos argumentos do artigo até que você os entenda completamente. Por isso que eu gosto sempre de tentar apresentar o que eu li para alguém. Sempre tem algumas pessoas que me ouvem, eu faço uma fala informal, né, sobre o que eu estou lendo, primeiro para ver se a pessoa compreende o que eu estou explicando. Se a pessoa compreende o que eu estou explicando, significa que, primeiro, eu entendi aquilo que eu, de fato, estou me propondo a explicar. Então, é sempre bom você ter alguém, seja namorada, esposa, enfim, né, um amigo. É sempre bom você ter uma pessoa que você possa discutir aquilo que você está lendo, aquelas hipóteses que você está formulando. Então, se você vai usar a informação mais tarde, né, e para o TCC é isso que a gente espera, né, que a leitura que você faça, você utilize, né, para formatar, para fundamentar o teu texto, então tomar notas ajudará a se lembrar, é aquilo que eu estava dizendo, eu faço sempre a leitura tomando notas, sublinhando partes do texto, anotando, fazendo notas de rodapé enquanto eu estou lendo, que é uma forma de eu ir esquematizando, de eu ir organizando a minha compreensão do texto. Se você não sabe o que espera ganhar com a leitura do artigo, você não pode dizer se vai trazer benefícios ou se é perda de tempo. Então, tem que definir isso e eu vou mostrar que a leitura rápida, né, a leitura diagonal, ela atende esses critérios. Para obter o máximo da sua leitura, você deve estar bem preparado. Então, ache um local silencioso. Então, teu espaço onde você vai estudar é muito importante, né? Aonde você não vá ser perturbado ou distraído, né? Não ponha música, não deixe a televisão ligada. Eu acho que quando você vai fazer uma atividade, tem que ter um foco naquela atividade, né? Tem um lápis à mão, né? Eu costumo ter uma lapiseira sempre na mão, porque eu anoto no próprio livro mesmo, né? Ou no próprio artigo. E tenha em mente exatamente o que você espera obter daquele artigo, né? Se você selecionou o artigo para leitura, é porque ele tem alguma relevância para o tema, para o problema que você está procurando responder com o teu trabalho de conclusão de curso. Agora, 2 slides aqui, decidindo o que ler. Quando você se aproxima pela primeira vez de um artigo, pergunte a si mesmo o que o autor fez, né? Ou seja, o que que ele produziu aqui, né? Então, a leitura do título, geralmente, o resumo deve responder essa pergunta, né? O que que ele se propôs a fazer com essa pesquisa, com esse artigo? Que tipo de perguntas ele se propôs a responder com a pesquisa dele, né? Então, pela resposta, por essa resposta, né, que se faz, né, o que o autor fez, decida se o artigo é útil para o seu conhecimento. Se ele for, naturalmente, você vai ler. Caso contrário, questione se o artigo pode ser útil posteriormente. Pode ser que ele não esteja ligado
ao núcleo duro do teu problema, como se diz, né? Mas que ele possa ser utilizado de uma forma periférica, vamos dizer assim, né? Se isso for verdade, arquive esse artigo, né? Se não, ignore, porque você vai ter vários trabalhos para ler e não adianta você ficar lendo, né, trabalhos que não têm relevância, né? Seria muito bom você ficar lendo várias coisas, mas você não tem tempo para a produção de um trabalho de conclusão de curso bem feito, né? Você já vai ter que ler bastante trabalhos e geralmente você vai ter que ler mais de uma vez os artigos até você conseguir compreender bem e poder utilizar esse artigo na tua revisão bibliográfica, né? Hoje em dia, as pessoas estão utilizando arquivar os textos, né, os artigos no formato PDF. É bastante importante porque você você carrega facilmente, pode botar num drive virtual na nuvem, você acessa pelo celular, pelo tablet, pelo computador, né? Mas é sempre bom você ter uma cópia em papel, se o artigo for importante mesmo para você. Eu recomendo, tenha a cópia em PDF, mas imprima o artigo se efetivamente o custo não, se você tiver recurso para isso. Às vezes pode ser que você não tenha recurso, então tem que consultar só no formato digital. Mas se você puder, imprima, se o artigo for de fato fundamental para o que você precisa. E aí você vai pondo numa pasta esses artigos. À medida que você vai lendo, anotando, fazendo suas anotações, você pode usar canetas coloridas, fazer como você quiser, de uma maneira que fique fácil para você depois recuperar as informações mais relevantes desse artigo, desse capítulo de livro que você estiver lendo. Então, existe uma grande quantidade de material inútil assim pela internet. Então, é tarefa do aluno separar o joio do trigo. Então, você vai achar muita coisa ruim, a internet é uma maravilha, mas você tem que saber separar o joio do trigo. Então, você tem que ser seletivo no que você lê, no que você acredita, né, que é relevante para o teu trabalho, né? Então, como é que você faz essa seleção? Eu já apresentei anteriormente o recurso do Google Acadêmico. O recurso dele é de o índice de citações. Quando se descobre que um artigo tem muitas citações, é um indicativo de que aquele artigo tem um impacto na comunidade científica. Ou seja, várias pessoas estão citando aquele artigo. Então, isso pode ser uma informação útil para você. Então, use todos esses recursos para ir definindo se o artigo tem peso científico ou não, né? Mas nunca esqueça que primeiro você tem que ter definido o seu tema, o problema e os objetivos. Você tem que ter isso definido, porque senão você não tem uma bússola para dizer o que é relevante ou o que é irrelevante para você, né? Lembre daquele ditado: para quem está navegando sem uma bússola, nenhum vento é favorável. Se você não tem uma bússola apontando para onde você deve ir, todos os ventos podem ser desfavoráveis, porque você não tem para onde ir. Então, primeiro você tem que definir essa bússola conceitual, que é o tema, o problema e os objetivos, né? E aí eu vou propor aqui dois tipos de leitura, a leitura diagonal e a profunda. Vamos ver como é que são esses dois tipos de leitura. Primeiro, começando pela diagonal, que é uma leitura rápida, é para decidir se o material é ou não relevante para você. Você vai adotar o seguinte procedimento. Então, leia primeiro o título e verifique se o que está escrito tem relevância em relação ao que você procura encontrar. Uma vez que você já definiu, né, o seu tema, o problema e os objetivos, você já vai identificar se pelo título do artigo tem alguma relevância para o que você está procurando fazer no teu TCC. Leia a introdução, né? Os artigos científicos têm introdução, onde o problema abordado no artigo vai ser especificado ali nessa introdução. Leia os cabeçalhos das seções, né? Os artigos são divididos em seções e geralmente tem um cabeçalho, tem
um breve resumo, às vezes, do que você vai encontrar naquela sessão, né? Se tiver isso, leia, porque é uma forma rápida de você identificar se aquelas sessões têm relevância para o teu trabalho. Dê uma olhada nas tabelas, nos gráficos, para ver se eles dizem, para ver o que eles dizem, né? O que que eles dizem, que tipo de correlação eles estão fazendo. Veja as legendas das tabelas, dos gráficos, né? Porque o gráfico apresenta a informação, gráfico e tabela apresenta a informação de uma forma visual. Então, isso é mais fácil de você aprender, às vezes por um gráfico, por uma tabela, o que está especificado numa sessão inteira, né? Leia as definições, se tiver definições de conceitos, né? Teoremas. Teoremas é mais comum em ciências exatas, né? E leia também as conclusões, né? Ou considerações finais, como muitas vezes é chamado. Então, esses são alguns passos, né? Reflita sobre a credibilidade do artigo, né? Porque não adianta você ter um artigo que tem relação com o que você quer fazer e esse artigo não tem muita credibilidade científica. E como é que eu pondero sobre a credibilidade do artigo? Veja quem que escreveu o artigo, os autores são bem conhecidos, né? Isso é fácil de você descobrir, tendo o nome dos autores, você dá uma googada, né? Joga no Google e vê quem eles são. Eles são professores universitários de qual faculdade, estão ligados a qual instituto de pesquisa, o que que eles produzem, o que que eles escrevem, né? Tem muitos artigos publicados, livros publicados. Aonde eles trabalham, né? A universidade, geralmente a universidade que você está ligado já dá um certo respaldo para o autor, né? É um autor que que está vinculado ao MIT, né? O MIT, ou Harvard, ou Cambridge, né? São instituições que estão entre as melhores do mundo. Evidentemente que isso dá um peso já para o autor. Que parcialidades eles poderiam ter em decorrência de seu ambiente? Muitas vezes a pessoa, no seu artigo, é parcial, tendo em vista que ela desenvolve alguma atividade profissional, e às vezes é aquela história, o cara quer puxar a brasa para sua sardinha. Por exemplo, eu trabalho com xadrez. Se eu vou desenvolver uma pesquisa onde eu vou defender que o estudo e a prática do xadrez desenvolve no praticante habilidades cognitivas, atenção, concentração, reflexão, é evidente que quem for ler o artigo deve duvidar da minha parcialidade, né? Mas será que o professor Wilson, pelo fato dele gostar tanto dessa atividade, ele não está sendo parcial? Então, quando se fizer a leitura, você já vai fazendo uma leitura para ver se eu não tive nenhuma escorregadela no texto ali, seja estabelecendo alguma conclusão que não poderia ser feita tendo em vista as minhas hipóteses e a minha metodologia, né? Aonde o artigo foi publicado? Isso aqui é um ponto importante. Foi publicado em que tipo de revista? Essa revista tem uma reputação, né? Ela tem um qualis, como a gente chama cientificamente. É A, é B, é C. Qual é a avaliação que é feita dessa revista? Ela foi revisada por pares, né? Porque as revistas científicas elas são revisadas por pares, é, por pesquisadores também. Então, os pesquisadores dizem, esse artigo importa para a revista, porque esse é um artigo seminal, um artigo importante. Quando ele foi escrito, lembra que eu disse? Geralmente a gente fixa a nossa busca entre 3 e 5 anos, a menos que seja um artigo clássico, escrito há 10, 15 anos, mas seja um artigo muito importante de ser citado, né? Aí, mas no caso, para acompanhar o que tem de novo, o que tem de relevante na produção científica atual, você faz uma busca entre 3 e 5 anos, né? Eu coloquei ali embaixo, em geral, um autor ou grupo de autores que tem um histórico bom de publicações não publicará pesquisas de baixa qualidade. Geralmente, eles têm um nome a zelar, então, se você descobre que o autor ou que o grupo que ele pertence tem um bom histórico de publicações, também é um indicativo do que você encontrar desse autor, provavelmente tem
um certo padrão de qualidade. Outro ponto, veja também rapidamente a bibliografia. Sabe quais são as referências bibliográficas que ele utiliza no TCC? Se você já conhece um pouco do tema, você já vai ver se as referências que estão ali são as mais importantes, são referências clássicas, né? E também você pode depois descobrir, pelas referências bibliográficas, textos adicionais que você deve adquirir para completar a tua revisão bibliográfica, né, o estado da arte, quando você estiver fazendo o teu TCC. Por isso que eu sugeri para vocês, pelo Google Acadêmico, se descobrir clicar nas citações de um determinado artigo. Quando você descobriu que aquele artigo é relevante, olha o número de citações. Quantos outros trabalhos estão citando aquele? Quando você abre esses trabalhos que estão citando esse trabalho principal, você já tem um indicativo de que aquelas pesquisas estão relacionadas. Uma está citando a outra por alguma razão. Tem alguma relação conceitual ali. Então, nesse sentido, o que se deve fazer? Se os trabalhos tiverem relevância para você, você já adquire também, já procura os PDFs daquelas pesquisas, né? A revisão bibliográfica é extensa. Uma coisa é você achar uma revisão de três, quatro, uma, uma, uma bibliografia de três, quatro artigos. Uma outra é você achar de 15, 20. Ou seja, quer dizer que foi um trabalho, a pessoa consultou vários trabalhos, fez uma revisão bibliográfica ampla, extensa. Os autores são bem informados do trabalho corrente, né? Eles referenciam os artigos clássicos da área, mas tudo isso você só vai poder saber depois que você se aprofundar um pouco mais no tema. Você já leu os artigos que são referenciados? Uma das coisas que eu olho quando estou fazendo essa leitura rápida é se nas referências tem materiais que eu já li, enfim, né? Ou às vezes materiais de autores que eu conheço, mas cujo aquele trabalho eu ainda não conheço. Isso também é uma informação importante para mim. Geralmente eu destaco para procurar e depois ler esses trabalhos. Você sabe de uma pesquisa relevante que não é citada? Isso também implica que você conheça um pouco, que você já tenha um pouco de trânsito assim nessa área, né? Que você tenha algum conhecimento sobre os trabalhos que são trabalhos relevantes nessa área. Se eu pegar um trabalho envolvendo o jogo de xadrez, que é uma área que eu pesquiso há 30 anos, e faltar as referências principais, eu já fico com o pé atrás com relação a esse trabalho. Já fico pensando que a pessoa, provavelmente o autor, não fez uma boa revisão bibliográfica, porque senão esses autores clássicos deveriam aparecer. De uma forma ou de outra, tinham que aparecer. Então, fechando a leitura diagonal, que é a leitura rápida, ao folhear o artigo, primeiro você pode aprender o que os autores fizeram e desenvolver um quadro de entendimento das partes desse artigo. Você pode resumir, você pode fazer um mapa conceitual, você pode fazer um quadro sinótico, enfim, né, com as ideias principais das partes que compõem esse artigo. Então, desenvolver esse quadro contribui para o seu entendimento geral da área e constrói uma base para entender e estudar o artigo. Veja que o texto acadêmico, o texto científico, ele não se entrega facilmente para você. Você tem que, geralmente é um texto um pouco árido, né, um pouco difícil, e você tem que trabalhar com ele. Não é como ler um romance, como ler uma poesia, enfim, né? Que você faz uma leitura e tem a sensação de ter aprendido já o que tinha de especial o texto acadêmico científico, ele não se entrega facilmente. Você tem que ler mais de uma vez, com calma, fazendo esses procedimentos que a gente está indicando aqui. Saber onde eles querem chegar pode lhe ajudar a seguir o caminho e apresentar uma chance de achar atalhos ou lugares aonde eles perderam o rumo, depois que você estiver analisando o artigo científico, né? Deixa eu ver que tem alguma mensagem aqui para mim.
Pois é, Bruno, mandando umas mensagens, depois eu vejo. Uma vez folhado o artigo, que você fez essa leitura rápida, você tem uma ideia geral do que os autores, ou do que o autor fez. Agora você deve decidir se quer saber mais. Se você está interessado em como os autores fizeram, né, a sua pesquisa, então leia o corpo do artigo detalhadamente. Se não, arquive o que você aprendeu e felicite-se, né, por economizar o tempo da leitura em profundidade no artigo, né? Se você achar que ele não é tão relevante para o teu trabalho, você tem que pensar que te poupou um tempo de leitura inteira, de uma leitura detalhada, para depois você perceber que aquele trabalho não era relevante. Você já descarta ele. Pode ser que depois você volte a esse artigo. Por isso, armazenar o PDF dele é importante, né? Pode ser que o teu trabalho tenha alguns desdobramentos futuros que você não prevê no início. A segunda leitura, que é a chamada leitura profunda, né, que é mais lenta e detalhada, nessa leitura você repete os passos da leitura rápida, né? Você passa as etapas da leitura rápida que a gente viu agora, mas aí você vai para os seguintes pontos. Examine as hipóteses. Todo trabalho científico tem hipóteses. Algumas pessoas pensam que hipótese se acha mais em pesquisas, é, em ciências, na física, na química, né? Mas não, a hipótese é uma pergunta que você quer responder com o teu trabalho. Então, sempre formulando em termos de pergunta, você cria um escopo para o teu trabalho. Então, por isso que eu disse, tema, problema. O que que é o problema? É uma pergunta, nada mais é do que uma hipótese. A hipótese é uma possível explicação para esse problema. Então, pense o problema, né, e a hipótese, né? A hipótese é uma possível explicação para esse problema. Por exemplo, eu posso ter como problema, será que bons jogadores de xadrez, quando submetidos a tarefas que envolvem um pensamento lógico, será que eles se saem melhores que os não enxadristas? Essa é uma pergunta de pesquisa, né? Eu posso ter uma hipótese que é uma possível resposta para essa pergunta. Minha hipótese é: bons jogadores de xadrez, quando submetidos a tarefas que envolvem pensamento lógico, terão um desempenho superior aos não enxadristas, por exemplo. Eu estou afirmando isso. É a hipótese, né? Então, se você localizar a hipótese, fica bem interessante, fica bem fácil para você. As hipóteses são aceitáveis, né? Ou seja, os autores que formularam essas hipóteses, né? Será que elas têm relação com o que está sendo desenvolvido? Só um minutinho só. Desculpe aí, pessoal. Meu filho está gravando aí uma música ali, mas eu fui pedir para ele fazer, cantar mais baixo ali. Então, as hipóteses são aceitáveis, como eu dizia. Examine a metodologia. O que é a metodologia? É a espinha dorsal do trabalho. É como a pesquisa foi feita, como você fez. Então, a metodologia responde à pergunta como se vai fazer essa pesquisa. E a metodologia, pessoal, é como o roteiro de um filme. Se você tem um bom roteiro, você pode ter um bom filme, mas pode ser que você não tenha um bom filme. Mas se você tiver um roteiro ruim, nunca você vai ter um bom filme. Se você tiver uma metodologia ruim, o teu trabalho vai ser ruim. Então, por isso, cuide com a metodologia. Né? Na Unidom Bosco, geralmente a gente trabalha com a metodologia de revisão bibliográfica, por causa do tempo que o aluno tem, pouco tempo, né? Não daria tempo, então, para fazer uma pesquisa de campo, ou seja, ir nas escolas, enfim, né? Pesquisar com os alunos, com os professores. Então, a gente facilita um pouco adotando a metodologia de revisão bibliográfica, que aí você tem que consultar, mas ainda assim você tem um trabalho árduo pela frente. Porque ler, selecionar, achar o material, selecionar esse material,
ler o material e depois transformar num texto é algo que demanda um certo tempo. Os autores afirmam, eles avaliam o que eles afirmam, né? Ou seja, né, o que é afirmado no texto é, de uma certa forma, avaliado aquilo, ou seja, né, tem uma metodologia que testa essas hipóteses, né? Então, toda metodologia é passível de crítica. Então, toda metodologia tem limitações, né? Então, conhecer essas limitações é bastante importante. Então, quando você lê um trabalho, gaste um tempo adicional pensando nessa metodologia, né? Será que a metodologia é a mais adequada para esse tipo de pesquisa? Ou você consegue imaginar um outro tipo de metodologia que dê conta desse trabalho? A gente gasta grande parte do tempo de um mestrado, de um doutorado, para definir uma metodologia. Que tipo de metodologia eu vou utilizar para testar as minhas hipóteses, né? Então, no artigo, os autores explicam o que eles observaram, né? Seja, fizeram determinadas observações, aquelas observações foram explicadas, a explicação é satisfatória, ou na visão de você que está lendo o trabalho, te parece que faltou alguma coisa, né? Eles seguiram controles adequados, né? Quando é uma pesquisa mais, quando é um artigo que envolve pesquisa de campo, tem que ter esses controles, né? Ou seja, foi feito um questionário, como é que foi feito, como é que foi feita essa coleta de dados, como é que foi feita a análise e discussão dos dados, né? Os testes foram feitos de forma padronizada, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu usei vários testes, né? E isso dava um número enorme de dados que eu tinha que depois tratar de uma forma padronizada, né? Então, é, existe estatística hoje em dia, os periódicos mais importantes pedem que o artigo científico tenha um tratamento estatístico. Então, isso leva do pesquisador um conhecimento de estatística. Por exemplo, eu precisei fazer disciplinas de estatística para poder formular testes estatísticos, né? Utilizar testes estatísticos para testar, fazer o teste de hipótese, né? Então, isso também é importante, né? Às vezes, vocês vão pegar um artigo científico que tem todo um tratamento estatístico e, às vezes, você não consegue nem entender aquilo. Consegue entender as tabelas, os gráficos, né? Justamente porque falta, muitas vezes, para a gente um suporte em termos de conhecimento estatístico. Examine as conclusões, né? As conclusões foram conduzidas, logicamente, a partir das observações, né? Ou seja, tem uma relação, né? Ou às vezes o autor está concluindo algo que os dados não permitem, né? Isso é muito comum, são erros muito comuns em pesquisa científica, sobretudo com os novatos, né? Você estabelecer conclusões, mas os dados não suportam, não apoiam aquelas conclusões. Existem outras explicações para aqueles efeitos observados na pesquisa? Por exemplo, eu posso dizer que alunos que fazem xadrez na escola vão desenvolver o pensamento lógico. Só que pode ser que o aluno desenvolva o pensamento lógico não pelo xadrez. Pode ser que ele desenvolva o pensamento lógico porque, sei lá, ele joga videogame ou faz alguma outra atividade extracurricular que isso impacta no pensamento lógico dele. Finalizando as dicas para leitura profunda, quando você lê um artigo detalhadamente, aborde-o com ceticismo, isso aqui é muito importante. Você deve ser aquele cara que o autor do artigo quer te convencer. Então, duvide do que está sendo dito ali. Isso é o ceticismo científico. Você não precisa concordar com o autor. Você só deve concordar se ao final do artigo você pensar, não, foi feito tudo que ele apresenta aqui, ele comprova, né, com os dados que foram coletados. Então, pense que você é aquele cara que está tentando refutar os argumentos apresentados.
Ao questionar o que você lê, você vai entender melhor o que o autor está dizendo e por que ele diz aquilo. Você pode ser capaz de decidir se as evidências suportam as conclusões e delinear suas próprias conclusões a partir dos dados do artigo. Você pode, de repente, chegar a outras conclusões que não as do autor, baseado naqueles dados que são apresentados ali. Uma vez entendido o artigo, pergunte a si mesmo como pode aplicar a abordagem do artigo no seu próprio trabalho. Isso é muito legal. Você vê, de repente se diz assim, essa metodologia que ele utilizou aqui, eu posso utilizar no meu trabalho. Então, muitas vezes a gente lê os artigos científicos olhando também o que eu posso utilizar no meu trabalho, na minha pesquisa, né? E a metodologia é uma coisa muito importante. Então, às vezes você acha uma metodologia, a pessoa está fazendo exatamente o que você quer fazer com outro problema. Mas aquela forma de fazer serve para você também. Tomar nota é um ponto também bastante importante. Então, você deve reagir ao que você lê. Então, tomar nota vai ajudar você a entender o que você lê e economizar esforço no futuro. Então, quando você simplesmente lê um artigo, você pode entendê-lo bem. As definições são claras, os esquemas mostram correlações rapidamente, mas na próxima semana, quando você tiver que escrever um relatório sobre aquele assunto, ou no próximo ano, quando você precisar se referenciar aquele artigo novamente, ele pode não estar tão claro. Então é melhor você sempre reagir ao que você lê e fazer suas anotações, registrando suas impressões enquanto você lê. Isso é bem legal. Às vezes você faz uma segunda leitura e percebe que as suas anotações não eram o que tem de mais importante, você não tinha anotado. Por isso a importância de ler mais de uma vez, né, o mesmo trabalho, né? Destaque os pontos principais. Nos artigos que você pretende guardar, sublinhe os pontos principais ou faça marcas neles com linhas na margem. Eu faço sempre isso. Sublinho, faço asterisco, depois escrevo com minhas próprias palavras o parágrafo, resumo o parágrafo com poucas palavras, né? Às vezes um esqueminha, né, ajuda na compreensão. Quando você encontrar uma definição de um novo termo, abreviação ou acrônimo, escreva a definição, né? DEF, de definição na margem. Então é muito importante você ir no dicionário também. Achou um termo que você não conhece? Pega o dicionário. O celular agora tem dicionários aí online importantes e escreva a definição daquele termo, aquela palavra, aquele conceito que você se deparou pela primeira vez. Assim você vai estar enriquecendo o teu vocabulário e isso vai estar ajudando a tua compreensão do texto, né? Então, quando encontrar um exemplo que esclarece um ponto, anote isso na margem. Quando você encontrar um esquema ou tabela, examine-os. Tente adivinhar o seu significado. Mostra alguma tendência? Tem correlações? Anote as explicações com as suas mesmas, com as suas próprias palavras. Reaja aos pontos do artigo, né? Se você vê uma correlação com outro trabalho, anote na margem. Diz, olha, né? Esse problema é abordado no artigo tal. Você marque ali, porque isso é uma informação relevante para você. Se você duvida de uma afirmação, anote a sua objeção. Anote mesmo. Põe um ponto de interrogação, o duvido, o merece atenção, para você buscar depois, né? Se você achou uma citação interessante, anote também. Citações interessantes podem abrir um trabalho, podem abrir um capítulo. Eu tenho um bloco de notas no meu computador que só com citações que eu encontro nos livros, nos artigos, que eu posso utilizar depois em outros trabalhos. Construa seu próprio exemplo. Se você entende as definições e a terminologia, verifique com exemplos a validade dos teoremas ou resultados. Exponha os aspectos não cobertos pelos exemplos do artigo. É você ver as limitações do artigo. Você percebe que aquele artigo tem uma certa limitação. Escreva ali, porque a ideia é que você, depois no teu trabalho, não tenha essas limitações. E resuma o que você lê. Após ter digerido o artigo, escreva um pequeno resumo. Com as suas próprias palavras, expresse o que você aprendeu do artigo.
quais foram para você os pontos principais, guarde o resumo com o artigo para uma futura referência. Você pode grampear junto, botar um clipe ali, mas é muito importante. Se você faz um bom resumo, quer dizer que você compreendeu a essência do artigo que você leu. Então, reagir ao que você lê faz com que você fique emocionalmente envolvido com o argumento. E a emoção enfatiza o que é dito, tornando mais fácil se lembrar mais tarde. A gente lembra mais facilmente o que nos emociona, né, do que o que é enfadonho, por exemplo. Então, escrever um resumo auxilia, quando for necessário, relacionar o artigo ao que você já sabe, que contribui para conectar ao seu material sobre o assunto. O resumo também serve como referência quando for preciso retornar ao artigo. Então, aqui você já está preparando o teu material para construir o teu texto do teu TCC, principalmente a parte que chama-se revisão bibliográfica. Estou quase finalizando agora. Então, resumindo, os passos importantes para uma boa leitura do artigo são preparação. Então, pense, um local silencioso, lápis, papel, uma fotocópia do artigo também é importante para você fazer as anotações. Decida o que ler. Leia o título e o resumo. Ler o título e o resumo, né? Você vai decidir se você deve arquivar ou deve desprezar esse trabalho. Ler por largura, né? Quer dizer, a leitura diagonal ali, como eu falava. O que eles fizeram, né? O que eles fizeram nesse artigo? Faça uma leitura rápida da introdução, cabeçalhos, gráficos, definições, conclusões e bibliografia. Pondere sobre a credibilidade do artigo. Ele é útil? Por que ele é útil? Decida aí se você deve continuar a leitura. Caso contrário, você ignora esse trabalho, você deixa ele de lado e vai para o próximo. Já a leitura em profundidade, você vai pensar nos seguintes pontos. Como eles fizeram essa pesquisa? Questione os argumentos, examine as suposições, examine a metodologia, veja as estatísticas, examine o raciocínio que eles apresentam e as conclusões apresentadas. Como você pode aplicar essa abordagem, né, essa metodologia, para o seu trabalho? Tudo isso são questões que você deve responder com a leitura em profundidade, a leitura mais lenta, né? E por último, que a gente viu as anotações, faça anotações durante a leitura, destaque os pontos principais, anote termos novos e definições, resuma tabelas e gráficos e escreva um resumo do artigo. Né? Escreva um resumo, resume ele, faça um resumo dele para você. Claro que o próprio artigo tem um resumo. Depois você pode até comparar o teu resumo com o resumo do artigo. Se o teu resumo foi contemplar o que tem de essencial, quer dizer que você teve uma boa compreensão do artigo. E por último, né, algumas dicas. Não é necessário ler o artigo sequencialmente, do princípio ao fim. Né? Você pode ir pulando e por partes também. Né? É uma sugestão, por exemplo, né? Leia o título sobre o que é o artigo, né? Leia o abstract, né? O resumo, que vai te dar uma visão geral, né? Concisa do artigo. Leia a introdução, né? Tenta descobrir as motivações, relações com outros trabalhos, né? E uma visão geral mais detalhada aí, que a introdução pode te dar. Observe a estrutura do artigo, as seções que ele tem, né? Como elas se encaixam. Leia a seção trabalhos relacionados ou trabalhos anteriores, se tiver essa seção, é bem interessante, porque ele vai falar sobre trabalhos anteriores, trabalhos relacionados. Leia as conclusões, né? Quais são os resultados que os autores apresentam. E leia o corpo do artigo. Veja que você não está seguindo a ordem cronológica, mas está seguindo uma ordem que é interessante do ponto de vista da pessoa, do aluno, né, que quer produzir um TCC. As referências também são importantes, né? Então, aqui algumas referências adicionais que vocês podem buscar, além daquelas 4 que eu apresentei no início. E eu quero deixar um tempinho final para
responder algumas perguntas, se tiver algumas perguntas, esclarecer alguns pontos. Fico à disposição de vocês nesses minutos finais. Enoque, meu caro, tem alguma questão que você queira fazer? Fique à vontade. Professor, obrigado. Ultimamente eu tenho lido muito artigo, muita coisa por conta demandas do trabalho, mas nunca de uma forma sistêmica, assim, eu faço meio aleatório. Por conta do volume de coisas que eu leio e da quantidade, a maioria à disposição na internet, o que eu tenho adotado como prática é as próprias ferramentas dos PDF. Então, eu consigo destacar texto, selecionar ali, adicionar uma nota, adicionar algumas coisas, então, ir compondo ali. Essa ideia do resumo do artigo posteriormente à leitura, eu ainda não adoto, mas vou começar a adotar, porque isso faz toda a diferença, com certeza. Porque você já consegue compilar todas as informações do artigo ali e já no próximo momento, quando precisar, fazer uma revisita ali naquilo que você já leu, né? Então, fica mais fácil de estruturar. Obrigado Perfeito. excelente. Obrigado, Enoque, pelas palavras. O que você destacou é muito importante, né? Essas ferramentas digitais, elas possibilitam essas possibilidades, né? De você poder anotar, né, no PDF, colocar uma nota, enfim, marcar, quase como se fosse papel, é bem lembrado. E eu acho a vantagem das ferramentas digitais é justamente você ter esse material, se você colocar num drive aí, virtualmente, colocar na internet, você tem acesso de qualquer lugar, né? Então, você, seja o celular que está pegando, enfim, seja no trabalho, aonde se for, você tem uma versão do arquivo, né, atualizado ali para você. Então, isso ajuda bastante. Recomendo sempre, que não sei se está fazendo uso disso, para quem vai fazer uma pesquisa que vai envolver um número maior de artigos, seja o TCC, mas seja mestrado, seja doutorado, recomendo sempre o uso desses programas para referências bibliográficas, né? Como é o caso do EndNote, como é o caso do Mendeley, né? Esses programas são muito interessantes porque aí você já tem o PDF. Você salva o PDF dentro de uma base ali, e a hora que você precisar, ele já puxa o artigo, e a hora que você for construir as referências bibliográficas, ele já te dá o padrão já, né? Das normas da BNT, sobrenome, caixa alta, nome, vírgula, ponto, enfim, né? Toda a estrutura, que isso depois, para quem vai deixar para fazer, é um saco de fazer, é um negócio cansativo, às vezes se perde uma referência. Então, não sei se você está usando já essas ferramentas. Não, na verdade eu até comecei a tentar utilizar o EndNote, mas sou meio analfabeto digital ainda. Vamos ver se a gente pensa mais para frente aí um curso, a gente até divulgou lá os cursos, né, que tiveram lá acho que no CNPq, se eu não me engano, né? A gente, Teve um ali que eu vi, eu também assisti, mas eu não consegui evoluir muito, então falta é, um pouco. vamos ver se a gente pensa, Enoque, lembra para a gente aí mais para frente, de a gente ter, quero ver se seleciona alguns vídeos também, porque às vezes tem material excelente produzido já na internet, e aí se produzir um material igual, né? Sendo que já tem. Então, eu antes de produzir qualquer coisa, eu busco para ver se não tem nada já bem feito nesse sentido. Havendo algum material que possa ser utilizado, a gente divulga, né? Então, posso, um pouco mais para frente, né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente, evoluir um pouquinho essa ideia, e a gente pensar em utilizar sei lá, uma palestra, um mini curso de a utilização desses Mendeley, EndNote, enfim, ou escolher um deles, né, para poder facilitar, porque isso vai ajudar não somente para o TCC, mas para quem quer fazer mestrado, que eu sei que você é uma pessoa que vai buscar o mestrado aí mais para frente, e depois o doutorado, com certeza, são informações úteis, assim, que eu acho que eu penso assim comigo, se eu tivesse podido aprender isso aí, né, num grupo de pesquisa como esse, seria de extrema importância. Então, a gente tenta sempre facilitar um pouco a vida do aluno, ou seja, que o aluno não sofra tanto quanto a gente sofreu. Esse objetivo é muito legal.
Eu vi uns vídeos ali do EndNote, mas eu não consegui evoluir muito. Mas a ferramenta é sensacional, sim. E eu acho que é muito válido a gente conseguir desenvolver isso, aprender mesmo a trabalhar com ele para referenciar isso. Como eu não tenho muita habilidade ainda, vamos no que a gente consegue, né? Então, as adaptações no PDF, e embora a preferência seja ainda pelo físico, de você rabiscar o livro lá, que não tem coisa mais gostosa do que isso. Ao contrário, dizia lá, não risque o livro lá na educação infantil, lá, mas hoje a gente tem outra visão, né? Quanto mais você melhor você consegue absorver ali o conteúdo. Você sabe que o livro tem o cheiro, né? Coisa que o arquivo digital você não tem. Então, a primeira coisa que eu faço quando compro um livro é sentir o cheiro da tinta no papel, né? Ou seja, remete a uma memória afetiva aí antiga, né? E uma outra coisa, só antes, eu acho que a Josiane tinha pedido a palavra. Josiane, pode falar, desculpe, depois eu complemento. Josiane, você está aí? Tô sim. Eu tô chegando em casa. Boa Diga lá, noite, gente. Boa noite. Não, é só porque eu descobri um aplicativo que ele faz, como é que eu posso dizer? A gente coloca qualquer tema e ele faz um mapa mental, com tópicos e tudo. Eu achei muito interessante ele. É o ChatMe. Como é que é o nome? ChatMe. ChatMe. Isso. Você Ele é pode muito divulgar bom. depois? Sim. Ele é muito bom, porque você coloca o tema e ele cria um mapa completo, entendeu? Perfeito. Então, é fácil pra gente fazer, eu achei muito interessante. Uhum. Exatamente. Eu acho que essas figuras gráficas, essas formas gráficas de representar o conhecimento, como mapa mental, mapa conceitual, elas são muito importantes no sentido de você pensar no leitor, né? Você apresenta o texto e de repente você sistematiza aquilo numa imagem, numa figura, num desenho, num infográfico. E isso facilita a compreensão de quem está lendo o texto. Então tem muitas pessoas que escrevem. Oi? Não é isso, é porque eu achei que ele facilita muito essa questão da gente conseguir organizar, né? Organizar linhas de pensamento. Eu achei muito interessante. Muito bom, Josiane. Gostei da tua sugestão. De repente, pode ser até um tópico para o grupo de pesquisa, a gente utilizar formas gráficas de representar, de organizar o conhecimento. Por exemplo, eu gosto de pensar uma revisão bibliográfica com texto e com mapa conceitual, por exemplo. Ou seja, começar com mapa conceitual ou finalizar com mapa conceitual, mostrando, né, que tudo aquilo que está em forma de texto pode ser resumido naquela figura, naquele gráfico, naquele infográfico ali, né? Então, isso é bem interessante, né? Eu sei que tem áreas que não gostam disso, parece que a engenharia não gosta muito disso, mas a educação, isso é um recurso valioso. Você trabalhar com essas formas de representar e de organizar o conhecimento, né? Muito bem, gente. Mais alguma questão que vocês tenham? Eu vou compartilhar esse arquivo com vocês, vou transformar ele em PDF, e aí eu jogo ali no grupo. Então, logo o vídeo esteja feito, subido para o YouTube, eu jogo também o link ali para vocês, para quem depois quiser dar uma olhada com calma em algum ponto ou outro, né? Fica à vontade. Mais alguma questão que eu possa responder ou não? Muito bem. Não tendo nenhuma questão, agradeço enormemente a presença de vocês, estão sempre prestigiando, né? Aqui a gente diz assim, não, importante não é ter 100, né? Se tiver 3, né, que se interessem pelo tema, que estejam interessados, né, a reunião está valendo, valeu a pena. Então, sei que muitas pessoas não podem estar presentes nesse horário, né, em função de outros compromissos, por isso a gravação é sempre
é sempre bem-vinda, né? E vamos lembrar que semana que vem tem o feriadão, então a gente não teria reunião de qualquer forma, né? Semana que vem, nossa reunião é só na outra semana, mas aí a gente avisa antes. Ok, gente? Abraço para vocês, bom descanso, nos vemos, bom final de semana, e se a gente não se vê, um bom feriadão também para vocês. Aproveite para ler os artigos científicos. É isso aí, Enoque. Dá-lhe tempo, né? Abraço para vocês. Vamos dar conta aí. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.